Tarde. Vamos aproveitar essa tarde para a gente pensar um pouquinho, para a gente meditar um pouco. Então, que a paz e a luz do nosso meio divino Mestre Jesus nos envolva na noite de hoje, na tarde de hoje, e nos permita aproveitar ao máximo esse momento de paz, de tranquilidade que nós estamos tendo. Nós somos convidados, como vocês estão vendo, muitas vezes a gente é convidado do nosso querido Paulo, meio de supetão, o famoso regra 2. Quando falta alguém, ele chama Chico, porque eu já me coloco à disposição para fazer. E aí você pensa assim, mas fazer uma palestra, até minha esposa perguntou, mas tu vai fazer uma palestra assim de improviso? Não, eu sou doido. Não falo de uma coisa que eu não tenho noção do que eu vou falar. Se você não se preparar, dificilmente vai sair alguma coisa. E como a gente está sempre lendo alguma coisa ou preparando alguma coisa para as turmas de estudo que a gente participa, essa semana eu acordei e fui fazer evangelho de manhã. Sabe aquele dia que me chutam da cama? Pronto, me chutaram da cama e eu tive que ir na sala fazer evangelho. Aí eu peguei essa passagem e pensei, por que só eu tenho que sofrer? Eu tenho que dividir o sofrimento com os outros também, né? Não sou eu que tenho que ficar assim, não. E essa passagem maravilhosa é essa aqui, ó. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. O servo que souber da vontade do seu amo, e que entretanto não estiver pronto, e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tendo sabido da sua vontade, e fizer coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Só isso já é uma dor de cabeça para o cristão. Sabe, se a gente pensar no pensamento judaico-cristão, nós temos muita cobrança, né? Há mesmo tipo um sentimento de que você precisa passar por determinadas coisas. E tem muita gente que diz assim, eu não sei porque o cristão gosta de sofrer. Não sei vocês, eu não gosto. Eu também não gosto não. Mas muita gente tem essa visão, inclusive, do espiritismo. Não, porque o espiritismo o sujeito tem que sofrer. Não. Primeiro a gente tem que compreender que a doutrina espírita, ponto, não é religião. Primeiro ponto, não é religião. Nós somos uma filosofia e uma ciência que estuda a religião, que usa a religiosidade. Mas a nossa religiosidade não é a tradição religiosa. Aqui você não tem imagens, você não tem crucifixos, nós não temos um corpo clerical, nós não temos pastores, padres, nós não temos representantes de uma igreja. Nós somos um grupo de pessoas que estuda juntos, para juntos aprender, para juntos nos desenvolver. Então a doutrina espírita, ela tem uma característica eminentemente própria. Doutrina espírita é conhecimento, estudo, desenvolvimento. Essa semana eu escutava um crítico e ele falava uma coisa muito interessante. Ele dizia assim, que ele havia estudado Kardec e ele achava que Kardec havia pego todos os preconceitos do século XVIII e trazido para dentro do espiritismo todas as noções e os preconceitos do seu século. Aí eu me perguntava, como é que alguém que vive na sua época não fala da sua época e não é influenciada por ela? Me explica.
Será que alguém do século XII poderia falar como um homem do século XXI? A diferença é que, tendo Kardec falado da ciência, da filosofia e do conhecimento da sua época, da sociedade em que ele vivia, ele nos deixou bem claro que ele não estava determinando que ali era a última palavra. Que, como doutrina científica, a doutrina espírita evolui. Então, o nosso pensamento, a partir de Kardec, baseia-se em Kardec, mas não é Kardec. Então é preciso a gente entender. Se você for ler o Livro dos Espíritos, você vai se surpreender. Porque muito do que está ali escrito, se você trouxer para os dias de hoje, você vai ver que tem uma referência perfeita. Dá para você fazer a ponte sem problema nenhum. E são perguntas que estão há quase 200 anos nos anos. Só que nós estamos constantemente estudando. A época de Kardec, o conceito de átomo era completamente diferente. O conceito de energia, o que é matéria, tudo isso é diferente. Então nós estamos constantemente aprendendo. O que acontece é que nós temos um mau hábito. Que entenda, nós não estamos tomando a postura de quem aponta um erro, mas de quem observa um fato. São duas coisas diferentes. Apontar um erro é eu dizer que sou capaz de não cometê-lo. Sou superior àquilo. Apontar um fato é dizer que algo aconteceu e que eu posso ou não evitá-lo. Depende da minha vontade. Então, muitas vezes, nós podemos olhar o nosso passado e apontar um fato. Eu posso dizer que lançar uma bomba atômica em cima de uma cidade lotada de habitantes foi um erro. Hoje, do meu ponto de vista, eu posso. Mas se eu fosse um habitante, se eu estivesse vivendo aquele momento, para mim seria um fato. Talvez eu não considerasse um erro. Porque eu tenho que levar em consideração o pensamento da época, o que se passava, as circunstâncias. Entende o que eu quero dizer? Então nós podemos discordar, mas nós não podemos simplesmente condenar e fazer de conta que aquilo não existiu. Porque se nós não entendermos por que existiu, porque se tornou um fato, a gente corre o risco de repeti-lo, porque a gente esqueceu porque ele aconteceu. E as circunstâncias podem se repetir. Porque nós somos falhos. Então nós temos um hábito muito ruim, que é o de simplesmente julgar. Mas esse hábito, inclusive, eu não diria nem julgar. Julgar é uma coisa positiva, porque se eu não julgar, eu não saberei se é bom ou não. O nosso hábito é condenar. Condenar uma coisa do qual nós não concordamos. Esse é o nosso hábito. A priori, a gente condena. Só que é aquela história. Nós estamos falando, na verdade, de nós mesmos, do nosso passado, do nosso processo de crescimento, do nosso processo de desenvolvimento. Nós temos um hábito muito ruim,
que é observar as coisas e não tomar uma atitude de rever os nossos conceitos. Vou lhe dar um exemplo. Todo mundo que chega, 99% das pessoas que chegam na doutrina espírita, inevitavelmente travaram contato com o catolicismo, com o protestantismo, com outras religiões. É inevitável. Muitos fomos educados por nossos pais dentro de uma religião. Só que à medida que amadurecemos, nós mudamos de opinião e começamos a ver que havia mais, que estavam procurando alguma coisa a mais que nos completasse, e encontramos no Espiritismo essa visão. Mas aí tem uma coisa interessante. O nosso hábito nos faz querer trazer para o Espiritismo o que nós temos como católico ou como protestante. Os hábitos, os conceitos, as ideias demoram para mudar. A maioria das religiões, se não todas, elas estão paradas no tempo, na sua época. A ideia é que a palavra de Deus é uma só, e imutável. Aí o Espiritismo nos traz um adendo aí que complica a história. A palavra de Deus, as leis divinas, são imutáveis. Concordo plenamente. O problema é que a nossa compreensão delas não. Por isso, que quando lá na época de Moisés, um pai pegava uma filha e levava até o mercado para vendê-la, era normal. Se um filho fosse desobediente ao pai e à mãe, o pai levava ele em praça pública e o matava, apedrejado. Aí depois era só ter outro. Mas isso é um absurdo. A época, o pensamento, a noção das coisas, o conceito da lei de Deus era diferente. Para eles era um fato normal. Para nós, um absurdo sem tamanho. Mas está na lei de Deus. Por exemplo, sabe que se formos levar ao pé da letra o que está escrito na Bíblia, ninguém aqui vai para o céu? Sabe por quê? Porque a maioria de nós está usando uma roupa que mistura 2 tipos de algodão, 2 tipos de tecido. Você só pode usar um. Ou você usa algodão, ou você usa lã. Então tecido sintético nem existia. Mas você não pode usar os dois ao mesmo tempo. É contra a lei de Deus. Aí você vai para o inferno porque não se vestir bem. Será que isso é uma lei divina ou é uma lei humana? Da noção que nós tínhamos daquela lei. Então é isso que a gente vai precisando entender. Então o Espiritismo vai nos mostrando que a religião, em muitos aspectos, ela tem a essência, o entendimento da lei de Deus, com certeza. Você pode ser budista, você pode escolher a religião que você quiser. A religião que torna o homem melhor é boa. Mas cada uma delas vai depender. Se você for no Oriente, você tem uma visão. Se você vier para o Ocidente, você tem outra. É simples assim. Porque nós vamos crescendo, amadurecendo, nos desenvolvendo e trocando as nossas ideias. O nosso próprio conceito religioso foi transferido de povo para povo, através de invasões. Um povo dominava o outro. Aí a sua cultura
o seu Deus influenciava o Deus dele e vice-versa. E daqui a pouco já tinha uma terceira religião que era uma mistura das outras duas que tinham antes. E assim somos nós, tremendamente influenciáveis. Isso variava. Então, quando nós chegamos hoje na nossa realidade, é muito fácil eu chegar e dizer assim, está vendo? O cristianismo cometeu muitos crimes. Cristianismo não, os cristãos. Da mesma forma eu posso falar dos muçulmanos. Ou eu posso falar dos judeus. Porque nós estamos falando de homens tentando entender as leis de Deus, viver em sociedade e lidar com essa realidade. E não é fácil nem é simples. Então nós nos perseguimos, cristão perseguindo cristão. Os Estados Unidos da América hoje, essa grande potência, existe porque havia uma tal perseguição aos protestantes à sua época que eles fugiram e foram para o Novo Mundo, fugidos da Inglaterra, para ter uma chance de sobrevivência. Então vê como nós, ainda hoje, olhamos uns para os outros e dizemos assim, eu não concordo com sua religião, você está errado. É porque eu não entendo mesmo. Eu mal às vezes entendo a minha. Mas o mais complicado dessa história toda é que quando a gente foi entrando nessa questão da religião, a gente tem um hábito muito complicado. Nós temos o hábito de não vivenciar exatamente a mensagem. Porque o que mais me interessa é como aquilo pode me ser útil. Não necessariamente como eu posso ser útil à mensagem. Então, por exemplo, não é muito mais fácil eu passar na porta de uma igreja e fazer o sinal da cruz por respeito, que é uma coisa válida, perfeitamente válida, respeitosa. Mas quantos fazem o sinal da cruz ou andam com um crucifixo, com uma camisa Jesus salva, mas no seu dia a dia não vão mover uma palha para tirar alguém do chão? Porque nós somos seres de hábitos. Então nós procuramos o caminho mais fácil. Por exemplo, todo mundo aqui chega para um conhecido e fala, você. Né? Você. Mas você sabe que a expressão é a vossa mercê? Qual a vossa mercê? Qual o seu nome? Só que, por natureza, nós tentamos simplificar a língua, facilitar a nossa vida. Isso faz parte, é um movimento natural. Aí de a vossa mercê, junto com os nossos irmãos mais simples, que não conseguiam falar com aquela postura, não tinham tanta educação, virou vós-me-cê. Aí hoje a gente fala você, daqui a pouco a gente vai fazer um pro outro. Vai encolher tanto que então vê. Já está no tu, né? O pessoal do sul já usa muito tu, já diminui mais ainda. Mas isso é só para ilustrar como a gente tem esse hábito. Então, muitas vezes, é muito mais fácil eu tomar uma aparência externa do que uma atitude de mudança real na minha vida. É por isso que Jesus
chocava horrores no tempo dele. Os doutores das leis, os grandes estudiosos, os religiosos da época do Cristo, só faltava arrancar os cabelos, eles não arrancavam. Porque Jesus subvertia a lógica. Ele vai num poço onde tem um aleijado. Num dia de sábado, que pela lei judaica você não pode fazer nada, é reservado. Ele chega lá e manda o homem levantar. E o sujeito, há mais de 20 anos, entrevado num catre, numa cama jogada ali, esperando a chance, porque havia uma lenda que, uma vez perdido, um anjo entrava nas águas daquele poço, e se você se jogasse na água, você ia ficar curado. Ele não ia ficar curado nunca. Ele é aleijado, como é que ele ia até o poço? Ele não ia ficar curado nunca, né? Mas é aquela história, a esperança é a última que morre. Então ele estava lá do lado. Vai que alguém chuta, né? Bichinho. Aí ele vai e fica curado. Quando ele levanta, ele pega a cama, aquele farrapo em que ele estava deitado, põe debaixo do braço e sai. Os religiosos ficaram ofendidíssimos, porque ele estava carregando a cama. O sujeito passou 20 anos aleijado. E o que te incomoda é a cama que ele está carregando. Dá para ver o nível de cegueira que a gente chega para não admitir, para não dizer que não estamos indo totalmente como devíamos. O povo judeu, à sua época, fez isso. E a gente não pode apontar e dizer eles estão errados, porque a gente fez a mesma coisa. Só que a gente transferiu isso para o cristianismo. A gente transferiu uma série de coisas, criou uma série de rituais. Porque existem tantos rituais dentro do cristianismo? Porque nós gostamos deles. Eu sempre me lembro de uma oportunidade numa casa espírita, que havia uma semana em comemoração à mentora da casa. E como pouca gente conhecia a mentora da casa, porque na casa espírita, mentor espiritual é como um patrono, certo? Não é o dono, o representante, não é um santo. Mas aquele espírito era quem inspirou as pessoas a começar aquele trabalho. Aí pegaram uma foto da pessoa, do espírito, e botaram assim no cantinho, para que as pessoas soubessem de quem era a semana que se estava falando. Primeiro dia eu estava lá, bonitinho. Segundo dia que eu passei, eu olhei para o quarto, tinha 2 rosas. Terceiro dia eu passei, tinha 4 rosas. No quarto dia tinha uma guirlanda de flores. Eu tira tudo, porque daqui a pouco tem um altar com vela. E estávamos falando de uma casa espírita, uma semana espírita de palestras. E já tinha um altar. Quem é que estava falando e fazendo o altar? Os espíritas. Por quê? Pelo hábito que tinha do catolicismo de criar um altar, que não tem nada demais. Não sou contra você ter seu altar em casa. Então a senhora chegou para mim, Chico, eu queria muito rezar, mas eu não consigo. Eu falei, ué, por quê? Porque eu fui católica a vida toda, eu já devia ter uns 70 anos. Eu fui católica a vida toda. E eu amo o Espiritismo, e me descobri no Espiritismo. Mas toda vez que eu vou orar, se eu não acender a vela, parece que eu não orei. Eu não vou acender a vela. Não é? O pessoal que fabrica a vela vai ficar tão feliz, acenda a vela. Você sabe que a
a vela não vai iluminar a alma. Minha mãe ensinava a acender a vela para iluminar as almas do purgatório. Só que a gente sabe que não é a luz material. Mas quando a gente cria associações mentais, fica difícil sair. Principalmente pela força do hábito. Você tem que reconstruir essa ideia. Eu digo, acenda a vela, meu amor. Só não taca fogo na casa. Agora, numa casa espírita, aqui, eu não vou acender a vela. Porque senão eu vou provocar que outra pessoa crie o hábito. Né? Eu vou recriar o problema. Então eu posso explicar por que não. E dizer porque na casa espírita não. Mas eu não vou condenar ninguém porque faz. De forma alguma. Porque nós ainda estamos presos a conceitos, a ideias dentro do próprio espiritismo. Cansei de ouvir a pessoa chegar para mim e dizer, não, porque isso é o karma que eu tenho que pagar. Eu digo, olha, karma não existe no espiritismo. Não existe karma no espiritismo. O que a gente fala é lei de ação e reação. Se você fizer, você responde pelo que fez. Simples. Se você estraga, você conserta. Se você desequilibra, você reequilibra. Só que muitas vezes esse processo é difícil. Pode ser inclusive doloroso. Mas não é um castigo. É uma oportunidade de renovação. Que quanto mais você se dedica, quanto mais você busca fazer da melhor maneira possível, mais leve é. Já nos ensinava Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Todo mundo esquece desse pedaço. Viva de acordo com os ensinamentos dele. Essa parte a gente não lembra, a gente quer o refresco. A gente não quer ter que fazer o pó, misturar, botar água. A gente quer o suco pronto para beber, a gente não quer ter que fazê-lo. Então, nesse processo de enriquecimento que a doutrina espírita nos traz, ela vai nos abrindo essa possibilidade. Então, quando eu li esse tema, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eu digo a vocês, deem uma lida, que é muito bom, ele está fortemente ligado a nós espíritas. Porque quanto mais a gente se esclarece, quanto mais você tem noção das coisas, mais responsável você é pelo seu próprio equilíbrio. Aí vem aquele sentimento de culpa, né? Ah, mas eu sou tão imperfeito. Faz de conta que Jesus não sabe. Faz de conta que teu anjo de guarda não sabe a peça, a beleza de figura divina que é você. E sou eu. Gente, nós somos a nossa melhor versão. A última edição do livro. A gente é melhorzinha. Sabe qual é o problema? É que a gente ainda não entendeu que não tem problema errar. Digo, agora ele falou um absurdo, não? Tem problema errar não. Me diga alguém que já fez algo que nunca tinha feito, que começou a aprender, que não fez mal feito. Que não precisou tentar 2 ou 3 vezes. Que precisou se especializar para entender melhor. Que bateu cabeça para fazer. Aí quando você se torna um excelente profissional, quando você sabe exatamente o que tem que fazer, você vai olhar para alguém que veio para trás e assim, tá vendo? Você está errando. Que você não faz como eu e faz bem feito. Rapaz, tu passasse pela mesma coisa. Você teve que aprender, errou para burro, levou bronca.
pessoa mostrou que você estava errado, que você tem que treinar. Aí quando a gente chega sabendo, aí eu vou olhar para o outro e está vendo? Você está errado, eu estou certo. Por favor. Todos nós caminhamos aquele caminho. Aí a gente diz assim, mas antigamente o pessoal lá saía se matando nas guerras. Eu sou contra as guerras, hoje, né? Hoje. Mas será que a gente já não deu uns tapinhas por aí, não? A gente não já fez gente correr por aí, não? Já? Nós somos espíritos muito antigos. Se hoje nós não temos nenhum sentimento belicista, que maravilha. Todo dia eu acordo e digo, graças a Deus, hoje não matei ninguém. Não tive vontade de degolar ninguém, não passei a faca. Estou tão feliz, olha como eu evoluí. Já melhorei, porque eu ainda sou belicista. Eu ainda tenho esse meu lado. Porque todos nós temos alguma coisa, estamos aprendendo, estamos crescendo. Então, o Espiritismo ele nos traz justamente a oportunidade de entender que para nós o erro é consequência de estar tentando se renovar. Porque nós acreditamos numa coisa extraordinária. Chama-se reencarnação. A reencarnação faz com que aquele sujeito que soltou a bomba lá em Hiroshima, que com certeza não vai colocar tão cedo a cabeça no travesseiro em paz pelo que ele fez, mesmo estando dentro de uma determinada circunstância, vai dar a ele a oportunidade de fazer algo que perante a sua própria consciência compense aquilo que ele fez. Aí um dia alguém vai dizer, você sabe de fulano, ele salvou milhares de pessoas. Ele dedicou a vida à humanidade. Agora, porque o ego nos impulsiona para o acerto, para o crescimento. O sentimento de culpa nos congela. Então, se eu errei agora, na presente encarnação, se você acha que cometeu um erro, peça desculpas. Eu conversava com um rapaz essa semana passada e foi uma situação engraçada, porque ele comentava que tinha uma pessoa que ele não tinha nada contra, mas era uma pessoa difícil. E numa circunstância do trabalho, essa pessoa começou a trabalhar de tal forma que ficou todo mundo contra ele. Ele foi, infelizmente, um mau administrador. E no dia que isso foi colocado a público, ele não pôde estar presente. E na cabeça da pessoa, ele não estava presente, porque foi ele que fez, digamos assim, o burburinho para derrubá-lo. E guardou o ódio dele. E ele foi uma das pessoas que não tinha nada a ver com a história. Mas na cabeça daquela pessoa, ficou. E ele comentava com a gente. Mas eu não fiz nada com ele, Chico. Só falta eu ter que pedir perdão. Aí eu peguei o fio da meada. Peça. Eu vou pedir perdão para ele, mas eu não fiz nada. Eu digo, justamente. Você vai pedir para ele porque você passou para ele a impressão de que você tinha alguma coisa contra ele, mesmo que você não tivesse. Se você não fez nada, a única coisa que impede você pedir desculpas pelo mal entendido é seu orgulho. Então trabalhe seu orgulho, peça perdão. Aí ele parou e ficou pensando. Eu digo, vou pensar no assunto. Eu digo, pense com carinho, porque essa eu vou anotar na minha caderneta para mim. Eu também não tinha pensado dessa forma. Foi uma inspiração na hora que veio. Disse, por que não? Eu não sou. O que é que eu perco
em admitir que o outro está chateado comigo. Se você está chateado, me perdoe. Mas eu não fiz nada com eles, e o meu problema é dele, não é meu não. Mas eu não quero que ele fique chateado, então me perdoe. E se ele continuar chateado? Aí o problema é dele. Mas você fez a sua parte. E e é tão interessante, porque mesmo quando a gente começa a travar o conhecimento no Espiritismo, a gente faz com o Espiritismo o que a gente fez com a maioria das religiões. A gente considera uma informação legal. Aí põe o livro dos Espíritos na estante junto à Bíblia. Ou então faz mais, bota aberto no meio da sala, para os Espíritos de luz iluminar a casa. Evangelho segundo o Espiritismo e livro dos Espíritos não tem pilha, tá? Pelo menos que eu conheço. Então não brilha. Só funciona se você lê e põe em prática. Assim como a Bíblia. A doutrina espírita é um negócio complicado porque mexe com todos os níveis do conhecimento humano. Já me perguntaram se eu era professor, se eu estudava geografia. Já me perguntaram se eu era enfermeiro, se eu era médico. Dependendo da palestra, a pessoa acha que eu tenho uma profissão diferente. Não, meu filho, porque você tem que ser curioso. Você tem que sair pesquisando. E tem hora que você lê, você fala, agora eu entendi. Teve coisas que eu levei mais de 20 anos lendo a doutrina para entender e para aceitar. Porque você não tem obrigação de aceitar o Espiritismo. O Espiritismo é para ser compreendido, estudado, analisado, não aceito. É para a gente conhecer. E você pegar o seu conhecimento, o da igreja, o do seu dia a dia, o do seu trabalho, da sua família, da sua comunidade, e pegar esse conhecimento e trabalhar em cima dele. Porque todo mundo tem alguma coisa para ensinar. E todo mundo tem alguma coisa para aprender. Não existem mestres. Todos somos alunos, alguns mais adiantados, e em alguns pontos, outros diferentes. Ah, você conhece muito de Espiritismo. Conheço. Me bota na frente de um carro quebrado que eu vou ficar chorando. Eu não sei nem como dar partida num carro. Nunca dirigi. Um carro, não sei. Nunca tive a menor vontade de aprender a dirigir de mim. Acho que eu sou do tempo das carroças ainda. Não dá, não vai. Aí me peça para consertar um carro. Uma vez eu estava no carro de carona, furou o pneu. As duas mulheres tocaram o pneu. E eu fiquei olhando. Sério? Não, mas aí porque eu tenho um problema na mão e não tenho força para girar. Elas tocaram o pneu. E eu humilhado. Minha masculinidade tóxica foi humilhada. Enquanto as duas bufando para tirar o pneu. No máximo eu dizia assim, bota mais para cá. Para me fazer de entendido. Aí cada um tem seus transtornos. Cada um tem seus transtornos. Então o fato de eu crer na vida eterna não me faz viver esta vida como se ela fosse temporária. Já repararam nisso? Aí a gente sofre. Tem gente que sofre porque não conseguiu comprar na Shopee. Eu comprei uma blusinha e veio com imposto e começa a chorar. E fica revoltado, enfurecido. Tem gente que não tem o que comer e está feliz. E dá um jeito, compra 2 salsichas, um miojo, bota um pouco de farofa em cima, se vira e está rindo, sorrindo. E tem gente que está com o carro do ano. Como eu vi uma moça que ganhou o carro do pai, tristíssima, porque ele não deu o modelo que ela queria. E
E ela ficou revoltadíssima, furiosa, as lágrimas copiosas, porque não era o modelo da moda que ela achava que as amigas dela iam gostar. Aí você vê a inocência, né? E a ignorância. Mas isso é muito comum. A gente vive meio que nas nossas próprias bolhas. A gente tem que tomar cuidado. Eu tenho que tomar cuidado. Eu estava comentava eu e um amigo, eu tenho que tomar cuidado quando alguém vem conversar comigo certas coisas. Aí chega alguém para mim e faz, minha mãe estava tão doentinha, acabou de falecer. Aí eu chego, graças a Deus, minha irmã, que bom. E você achou bom minha mãe morrer? Eu digo, achei, tu prefere que ela fique sofrendo no corpo? Agora ela está no plano espiritual. Mas essa é minha visão. E a mãe não era assim. A mãe não é minha. Para ele, a separação com a mãe ainda é impactante. Para mim, que leva o susto de espírito de vez em quando, é normal. E às vezes eu até compro a briga. A pessoa chega e fala, uma chegou para mim e fez, estou tão feliz, meus pais fizeram aniversário agora, 89 anos, já se preparou para o desencarne dos dois. Ela regalou o olho para mim e queria me matar. Mas ela era espírita, aí eu podia pisar. E porque vão morrer. Você já se preparou psicologicamente para saber que elas não vão morrer, é só o corpo? Ou você ainda está apegado à figura física? Comece a trabalhar, ou você vai levar um susto. Porque eu vi o apego. É normal o apego de filho. Minha mãe morreu, eu chorei. Porque a gente vai sentir a ausência física. Mas é importante você começar a pesar. E é isso que muitas vezes a gente não faz. A gente está olhando o nosso dia a dia, os pequenos problemas, as dificuldades, e a gente foca, fecha os olhos, bota a mão na cara e foca só naquele instante. E justamente o texto vem nos dizer, você recebeu muito, use. Quanto você está recebendo? Quanto de informação, de bênção, de esclarecimento, de entendimento a respeito da vida, da morte, da doença, da saúde, do crescimento? Ninguém vai morrer. Só o corpo. Aí quando alguém chega e diz, vai cair um meteoro na Terra. Vai explodir um vulcão, vai ter uma bomba nuclear. Eu digo, sim, qual é o problema? Morre todo mundo, eu continuo vivo, vou para outro lugar. Se a Terra ficar ruim, arranja outro planeta. Com certeza eu continuo vivo. Se você quiser ficar chorando nas cinzas, fique, eu vou embora. A gente não está preocupado com isso. Porque o pessoal está preocupado o quê? Lembra aquela ideia do sofrimento, da punição, de ter que sofrer, que a gente vai passar. Aí o pessoal traz isso para o espiritismo. Transição planetária, vai ter uma destruição, vai morrer todo mundo, vai todo mundo por... Não, gente. Destruição tem toda semana, terremoto, maremoto, tufão, guerra, explosão, bomba, tem todo dia. Fico esperando uma única, não. Pode acontecer, mas não significa que isso vai ser um fenômeno global. Isso é uma ideia que está incutida na mente da gente. De séculos de tradição, de pensamento religioso. A gente não está preocupado com isso. Agora, uma coisa importante. Com o conhecimento que hoje eu tenho, com aquilo que a doutrina espírita vem nos dando a oportunidade de saber, que é reviver a boa nova de Jesus, porque nós seguimos o Cristo, nós não seguimos a igreja. Então o famoso amai-vos uns aos outros, fazei aos outros e gostaria que os outros lhe fizessem.
A gente está tentando vivenciar isso. Porque isso significa, nesse momento, nossa felicidade e nossa tristeza. Gente, a gente é feliz ou triste, dependendo do ponto de vista que a gente esteja. Minha vida pode ser uma tremenda amargura. Se eu considerar que, depois dos 50 anos de idade, eu estou velho, não posso fazer mais nada, já criei filho, acabou, posso fazer mais nada, pronto. Vou ganhar uma depressão, ou vou ficar senil, ou vou tirar o resto da minha vida para azucrinar o juízo dos filhos. Quem está velho é o corpo, meu filho. Comece a planejar a sua próxima encarnação. Vai estudar, vai fazer uma faculdade. Agora, fazer trilha também não aconselho, né? Vai que quebra. As trilhas. Fazer uma trilha também não aconselho, mas vamos se movimentar. Acabou essa época de você olhar. Eu costumo brincar muito com minha filha, com minha esposa, que eu só me lembro da idade que eu tenho quando eu passo no espelho e olho o cabelo branco, eu digo, tô velho, aí passo. Mas eu não vou ficar parando para reparar, não. Não adianta, não vai modificar nada. Não vai melhorar. Eu quero pintar o cabelo, pinte, minha filha. Eu quero botar batom, ponha. Mas que não seja só externo, tem que ser interno. A gente tem que trabalhar e ir descobrindo os motivos de sua alegria. Aí você pode dizer assim, mas eu sou tão sozinho. Aí tem uma solução maravilhosa. Tem uma solução maravilhosa que Joana de Ângeles já ensinava. Você está se sentindo sozinho? Seja solidário. Se preocupe com o outro. Ajude outra pessoa. Se engaje em alguma coisa, faça algo, ajude alguém. Se movimente. Dê um conselho. O pessoal acha que fazer caridade é tirar dinheiro do bolso para dar para alguém. Não. Caridade é ajudar o próximo. Você ajuda seu vizinho, a sua empregada, o porteiro do prédio, o rapaz que vende coco na esquina. Você ajuda quem você quiser, onde você estiver, usando as suas palavras. Essa semana um conhecido me parou na rua, parou a mim e minha esposa. E ele do nada deu um depoimento de carinho para ela. Porque todas as vezes que ela passava por ele, ela dava um bom dia, dava um sorriso, animava ele, olha, tenha um bom dia e tal. E ele passou um momento de grande depressão, e isso fez uma diferença para ele enorme. E hoje, superada a crise, ele chegou e disse, eu não sei como agradecer a você o bom dia que você me dava todo dia. A gente ficou sem palavras, porque o que é dar um bom dia? Dar um abraço, olha que bom lhe ver, tenha um bom dia. Isso não é nada, mas para ele, naquele momento, foi tudo. Então não é você esperar que aquilo tenha um significado transcendente, é você fazer a sua parte. Agora imagine para nós que estudamos a realidade da vida e falamos com quem já faleceu. Gente, a gente fala com os mortos. E sabe do que os mortos vêm falar com a gente? Ciúme, inveja, apego. A mesma coisa que os encarnados. Será que a gente vai esperar desencarnar para vir numa reunião mediúnica para eu dizer para você que você não precisava passar por isso? O que não falta são pessoas, quando a gente fala dos espíritos, espírito. É um ser humano como eu e você, preso aos preconceitos, às ideias, os medos, os dramas, a mesma coisa, do mesmo jeitinho, não mudou em nada, e às vezes surpreende, e você faz, meu Deus, podia ter sido tão fácil, eu não precisava estar sofrendo tanto. Mas será que eu tenho que esperar ele desencarnar para contar isso para ele, ou eu posso contar aqui agora? Ou a gente pode parar para pensar sobre isso? Porque os espíritos me influenciam.
Porque são pessoas, adivinha, eu estou influenciando você agora. Como você vai reagir a essa influência? Doutrina espírita não é uma religião estática, é uma oportunidade de educação pessoal. É complicado muitas vezes, exige tempo, dedicação, exige interesse. Experimente, tente, comece, leia um parágrafo, uma linha, um parágrafo por dia. Escolha um livro, comece, assista vídeos, ouça palestras, debata, pergunta, encha a paciência de quem fala. Esse é o trabalho da doutrina, nos esclarecer. Porque como espíritos, somos filhos de Deus, temos a imensa alegria de termos Jesus como guia espiritual do nosso planeta, nos amparando, nos assistindo, embora a nossa ainda insignificância perante as leis divinas. E ele veio pessoalmente, nos deu exemplo a seguir e até hoje nos inspira e nos esclarece. A doutrina espírita é uma das portas abertas para o conhecimento que Jesus colocou no mundo para a gente entrar. Convido a vocês a entrar e a tentar descobrir mais a respeito. Que Deus, na sua infinita bondade, possa nos iluminar hoje, agora e sempre.